Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física da AFA de 2023. Eu vou fazer agora a questão número 21. A questão diz assim: no circuito ilustrado a seguir, é alimentado por uma bateria ideal de força eletromotriz 12 volts. A e B são 2 amperímetros ideais. K é uma chave aberta e C um capacitor de capacitância 10 microfarad, completamente descarregado. O circuito possui ainda 2 resistores ôhmicos, R1 e R2, cujas resistências elétricas valem 2 ohms e 10 ohms, respectivamente. Ao fechar a chave K, a intensidade da corrente IA, medida no amperímetro A, em função da intensidade da corrente B, medida pelo amperímetro B, está corretamente indicada pelo gráfico. Então, para a gente construir o gráfico, eu vou considerar 2 instantes. O primeiro instante vai ser no exato momento em que a chave é fechada, que eu vou chamar de t igual a 0, certo? E depois eu vou pegar outro momento onde a chave vai já estar fechada e o capacitor carregado, tá? Então, no primeiro momento, aonde eu vou chamar de T1, né? Vai ser o T1 igual a 0, que eu vou falar o quê? Momento que a chave, que K é fechado. Tá? Mas é naquele momento em que fechou. O que acontece? Quando esse instante do fechamento da chave K, o capacitor ele ainda está descarregado. Então, eu posso dizer que a quantidade de carga no capacitor é nula. E aí, eu posso dizer que a DDP do capacitor ela não é dada pela carga sobre a capacitância, mas como ele está descarregado, ele não tem carga, eu posso dizer que a DDP dele é 0, certo? Então, quando isso acontece, caracteriza um curto-circuito, certo? Então, nessa situação de curto-circuito, o meu circuito ele poderia ser feito da seguinte maneira, olha só. Se está em curto-circuito, não vai apresentar nenhuma resistência aqui. Então, o que acontece? Essa parte do circuito ela para de funcionar. E a corrente elétrica vai circular aqui por fora até voltar para o gerador, não é? Então, como aqui está o amperímetro A, eu posso dizer o quê? Que quem vê ri, né? A gente vai ter aqui a resistência de 2 ohms, a DDP do gerador que é 12 volts. Certo? Então, vai ficar assim, 12 é igual a 2 que multiplica IA. Então, IA é igual a 6 amperes. Note que aqui está o amperímetro B. Se não está passando corrente para o amperímetro B, eu posso dizer que a corrente de B vai ser igual a 0. Beleza? Então, a gente tem os pontos iniciais do meu gráfico, que é 6 amperes e 0. Agora, quando o capacitor é carregado, né, que eu vou chamar de T2, e ele pode ser diferente de 0, né, vamos botar assim, eu vou considerar o capacitor carregado, tá? Quando o capacitor está carregado, ele vai funcionar como uma chave aberta.
Por quê? Porque se ele está carregado, ele não vai mais ter a necessidade de passar corrente por ele. Então, o que vai acontecer? No meu circuito, ele vai ficar exatamente assim, ó. Ele vai abrir a chave. E aí, a gente pode dizer que a corrente elétrica ela vai passar por esse resistor, né? Consequentemente, pelo amperímetro B, pelo amperímetro A, por esse resistor e pela geradora aqui, certo? Então, a minha corrente elétrica ela vai passar por aqui. E aí eu posso dizer que, novamente, pela primeira lei de Ohm, quem vê ri, né? Então, vai ficar 12 é igual... Como eu tenho dois resistores ligados em série, já que essa parte aqui não vai funcionar, vai ficar assim, ó, 10 mais 2, né? Ó, ele disse que os resistores são de 2 e de 10 ohms, então aqui vai ficar 10 mais 2, I. Então, I vai ser igual a 12 divididos por 12, que vai ser igual a 1 ampere. Então, eu posso dizer que tanto IA quanto IB seria igual a 1 ampere. Beleza? Então, o meu gráfico ele teria os seguintes pontos, né? Se a gente falar de acordo com os gráficos, tá vendo? Ó, o eixo Y é IA e o eixo X é IB. Então, aqui seria IA e aqui o IB, certo? Então, a gente vai ter os seguintes valores. Para o A, né, a gente tem, quando aqui é 6 ampere, o B está 0. E quando aqui está 1 ampere, aqui está 1 ampere. Beleza? Aí agora, qual vai ser o melhor gráfico? O único gráfico que está errado é o gráfico B, tá vendo? Agora, o gráfico tem essa concavidade ou é uma função linear? Não tem como eu saber. Então, a gente tem que ver qual é a função, né, a função que vai descrever o comportamento dessas correntes elétricas. Então, eu posso dizer o seguinte. Ao fechar a chave, tá? Ao fechar a chave, o que vai ocorrer? A DDP em R2 vai ser igual a DDP do capacitor, né? Então, o que acontece? Se a DDP do R2, né, desse resistor aqui, que é o R2, é a mesma do capacitor, eu posso falar o seguinte, ó, eu vou ter duas situações, ó. A gente vai ter a corrente elétrica passando por aqui, e quando o capacitor, né, aqui seria o R2, e quando o capacitor ainda está descarregado, a gente vai ter essa situação aqui, né, que esse cara aqui não funciona. Então, ela vai passar aqui por fora e aqui seria o R1, né? Então, eu poderia dizer que vai ficar R1 vezes IA mais R2 vezes IB. Isso tudo vai ser igual a 12 volts. Então, eu posso dizer que o R1, que é esse cara aqui, a gente viu que ele vale 2, né? Ó, ele vale 2 e o R1 vale 2 e o R2 vale 10. Então, eu vou escrever aqui, ó, 2IA mais 10IB, isso tudo vai ser igual a 12 volts.
vou dividir todo mundo por 2, né? Vai ficar IA mais 5IB é igual a 6, ou seja, IA é igual a 6 menos 5IB. Note que é uma função de primeiro grau. Se é uma função de primeiro grau, não pode ser uma linha curva, tem que ser uma linha reta. Então, o meu gráfico vai ficar dessa forma aqui. Então, a resposta é a letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.